Durante 4 anos, de 2019 a 2022, o Brasil teve um governo que, assim como a imensa maioria dos brasileiros, defendia a vida. Isso significa que equipes técnicas das áreas de saúde, defesa da mulher, família e direitos humanos passaram 4 anos dedicadas a criar e fortalecer programas de estímulo à prevenção da gravidez indesejada, da gravidez na adolescência, programas de combate à erotização infantil e de fortalecimento da família e da rede de apoio a gestantes, além de fortalecer a paternidade responsável. Milhares de vidas foram salvas. Infelizmente, a atual gestão que assumiu o governo do Brasil no dia 1º de janeiro de 2023 classifica as vidas indefesas ainda em formação no ventre da mãe como um amontoado de células desprezíveis e diz que livrar-se do filho gerado sem planejamento é um direito reprodutivo das mulheres, como se matar fosse método anticoncepcional. É duro começar o ano assim, mas nós precisamos falar sobre o início do governo Lula e os retrocessos do Brasil na defesa da vida. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo eu trago um resumo de tudo o que o governo Lula já fez em apenas 3 semanas para abrir caminho para a legalização dessa crueldade contra a vida humana, na fase em que ela ainda não tem voz nem meios para se defender. Antes de falar da dor, vamos falar de amor. Em 2019, assim que assumiu, o governo do presidente Bolsonaro fez questão de enfrentar logo de cara uma polêmica, o combate à erotização de meninas e adolescentes. Como por lei, em fevereiro, o Brasil dedica uma semana inteira de discussões sobre gravidez na adolescência, a opção foi mudar o foco, já que as campanhas anteriores não pareciam estar surtindo muito efeito. Os números de gravidez na adolescência eram péssimos. Em vez de seguir apenas oferecendo orientação sexual e falando sobre métodos anticoncepcionais para as jovens, em 2019 o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos criou uma campanha: Adolescência primeiro, gravidez depois. O objetivo era levar pré-adolescentes e adolescentes a entender que há fases da vida para brincar, se divertir com os amigos, praticar esportes, estudar e que o sexo pode esperar. A gritaria foi imensa. A oposição, a mídia, as redes sociais vieram abaixo, mentindo que a então ministra Damares Alves estava lançando uma campanha de abstinência sexual, como se ela estivesse assinando um decreto ou algo assim e proibindo todos os brasileiros de fazer sexo ou ordenando para o país inteiro como cada um devia seguir sua vida sexual. Claro que não era nada disso. Debocharam da ministra, perseguiram, mostraram a que nível chega a desumanidade e a crueldade, deturpando falas dela em igrejas e menosprezando uma experiência espiritual que ela tinha relatado num culto, quando desabafou sobre a violência sexual que sofreu ainda criança, uma tentativa de suicídio e a decisão de seguir em frente após ter visto uma imagem de Jesus quando procurou seu refúgio infantil, um pé de goiabeira no fundo do quintal da casa onde morava. Quem não lembra disso? Para mim foi muito marcante não só pela repulsa em ver a pequenez humana de gente que, por mera questão de ideologia política, debochou de uma mulher que foi violentada quando criança, apenas por não concordar com o trabalho que ela começava a desenvolver para salvar vidas de mães e de bebês. Eu lembro como se fosse ontem, também porque esse foi o tema do meu primeiro vídeo como colunista de opinião aqui da Gazeta do Povo. Você pode assistir esse vídeo procurando na playlist Falando Abertamente no YouTube da Gazeta do Povo. Tem que rolar a página, tem muitos vídeos já publicados e é o mais antigo que tem lá, mas continua atual. Apesar de todo o barulho, a ministra teve o apoio da sociedade. A campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois foi ao ar naquele ano de 2019 e em todos os outros anos do governo Bolsonaro, que fez muito mais do que conscientizar.
Houve um trabalho intenso para acolher e esclarecer as mulheres que engravidavam sem planejamento e que, por falta de condições financeiras, por medo ou ignorância mesmo, achavam que a única saída era se livrar do próprio filho. Através desse trabalho, elas recebiam atendimento psicológico, ajuda de assistentes sociais, de ONGs de defesa da vida para fazer até o enxoval do bebê, para aprender algum ofício que pudesse ajudar na renda doméstica depois que o bebê nascesse. E todas tinham também acompanhamento nos primeiros meses após o parto. Aquelas que não queriam mesmo ter o filho eram acolhidas também e orientadas. Ficavam sabendo que no Brasil não é crime, por exemplo, entregar a criança para adoção logo após o parto, ali mesmo na maternidade. A lista de candidatos a pais adotivos é gigantesca e a criança é recebida com amor. Crime é matar. Em 2020, o Brasil assinou um tratado internacional, o Acordo de Genebra, junto com mais 31 países comprometidos com a defesa da vida. O acordo foi criado pelo então presidente americano Donald Trump e resultou em ações conjuntas para fortalecer o apoio à prevenção de gravidez indesejada e também permitir que gestantes carentes fossem integralmente assistidas e pudessem ter seus bebês sem traumas físicos ou psicológicos para que a vida seguisse adiante. O governo Biden, abortista, saiu do grupo assim que assumiu e o Brasil assumiu a liderança do acordo. Agora, o governo Lula anunciou que também não quer mais o nosso país nessa lista de países pró-vida. Mas eu vou deixar para falar mais para frente sobre isso. A parte ruim vem depois. É importante a gente não esquecer que a então secretária nacional da família, Ângela Gandra, que trabalhava com a ministra Damares Alves, percorreu vários países levando a experiência brasileira, recebendo homenagens e aprendendo com o trabalho das outras nações que não dão as costas para vidas humanas em formação. Outro ministério que se dedicou muito à defesa da vida desde a concepção no governo passado foi o Ministério da Saúde. Entre várias outras ações, o então secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, mais um que foi perseguido pela oposição como se fosse um bandido, juntou sua equipe e elaborou uma cartilha para orientar médicos sobre como devia ser o procedimento de interrupção da gravidez naqueles casos em que a lei permite que isso seja feito, sem que a equipe médica e a mulher sejam criminalizados. Quando o bebê é anencéfalo, a gestação oferece risco à vida da mãe ou é resultante de um estupro. A cartilha dizia que nesse caso específico, até para proteção em ações penais, os médicos só realizassem o procedimento mediante a apresentação do boletim de ocorrência, com o registro da denúncia de estupro na delegacia de polícia. É o mínimo, né? Isso visava justamente garantir o pleno atendimento às mulheres vítimas de violência. Afinal, a polícia precisa saber que houve o crime para poder investigar e caso o estuprador seja localizado, seja punido, seja preso. Assim, evitava também que mulheres mentissem sobre estupro apenas para se livrar de filhos que não queriam. Agora precisamos encarar a realidade do atual governo que defende as falácias dos direitos reprodutivos da mulher ou a história do meu corpo, minhas regras, que ignora que há dois corpos em questão e um não tem voz nem meios de se proteger. Apenas 2 semanas de governo Lula foram suficientes para o Ministério da Saúde, através da nova ministra Nízia Trindade, dar o primeiro golpe nos defensores da vida. E também nas mulheres vítimas de violência, por que não? Ou naquelas que podem vir a ser vítimas. 13 dias depois de assumir, a ministra revogou a portaria sobre o aborto que facilitava a identificação de estupradores. A ministra também revogou decretos relacionados à rede de atenção materna e infantil, que determinava uma série de medidas de apoio a gestantes e bebês. Um editorial da Gazeta do Povo, o único entre os grandes jornais brasileiros que defende abertamente a vida desde a concepção, alertou para o caminho nefasto que o Brasil está seguindo. Vou ler um trecho. O título é "O governo Lula e os primeiros passos na tentativa de legalizar o aborto".
E aí começa. Não demorou nem um mês para que o governo Lula iniciasse o ataque às iniciativas em defesa das gestantes e das vidas em formação. Seguindo firme no propósito de legalizar o aborto no país, como já alertamos antes, e sabendo que a sociedade brasileira repudia essa prática e que por isso o Congresso Nacional dificilmente aprovaria uma legislação nesse sentido, os ministros e secretários de Lula se mostram bem empenhados em anular tudo o que possa significar um entrave ao aborto irrestrito e aplicável sob qualquer circunstância. E aí cita todas essas medidas que estão sendo revogadas que eu mencionei no início do vídeo. Um destaque desse editorial: o Lula pró-vida, muito entre aspas, né? Não passa de uma peça publicitária mal feita usada para tentar conquistar a simpatia dos desavisados. Os ataques à vida feitos pelo recém-empossado governo Lula foram tão chocantes que a CNBB, órgão da Igreja Católica que reúne os bispos, emitiu uma nota de repúdio como há anos não fazia. Diz a nota: a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, não concorda e manifesta sua reprovação a toda e qualquer iniciativa que sinalize para a flexibilização do aborto. Assim, as últimas medidas, a exemplo da desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra e a revogação da portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais, precisam ser esclarecidas pelo governo federal, considerando que a defesa do nascituro foi compromisso assumido em campanha. A hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social. Outras entidades, como a Abrajuc, Associação Brasileira de Juristas Conservadores, repudiaram decisão do governo Lula de retirar o país da Declaração Internacional contra o Aborto. É a sociedade acordando para as falácias que tinham sido ditas durante a campanha e que já caíram por terra nos primeiros momentos do governo Lula. Voltando aos atos iniciais da ministra da Saúde de Lula, Nízia Trindade, ela revogou a portaria que previa que os médicos avisassem autoridades policiais nos casos de aborto decorrente de estupro, como eu disse antes. Essa portaria cancelada tinha sido editada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinando, entre outras coisas, que os profissionais de saúde preservassem também possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à polícia. Com a revogação, volta a ser mais difícil que crimes de estupro possam ser investigados e punidos. Parabéns, né, ao governo Lula. E agora fica mais fácil que o aborto seja praticado em casos não permitidos em lei, sob falsas acusações de estupro. É o governo que na campanha se vendeu como defensor da vida, tirando a máscara agora e revelando logo na largada a que veio. Termino lembrando que essa é uma questão que precisa ser decidida pela sociedade através de seus representantes no legislativo e que, se até hoje a legislação penal não avançou para descriminalizar mais nenhum caso de assassinato de bebês no ventre das mães, além dos que já foram previstos em lei, é porque a sociedade não apoia isso. Não adianta feministas radicais, ideólogos ou políticos de esquerda tentarem fazer parecer que nós somos um país abortista. Não somos. A população, em sua maioria, é pró-vida e precisa ficar atenta porque vão tentar avançar nessa causa através do judiciário que está aparelhado. Vamos lembrar que o PSOL, partido de extrema esquerda, formado por dissidentes radicais do PT, os mais extremistas, abriu uma ação anos atrás no STF para tentar forçar lá a aprovação do que o Congresso não quis aprovar. A ministra Nízia Trindade já deu o recado. Em seu primeiro discurso, deixou claro que atuará em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, isto é, a favor da legalização do aborto pelo SUS, uma pauta antiga do PT e de outros partidos de esquerda. Os primeiros passos foram dados. A hipocrisia da campanha ficou escancarada. Em outubro, o TSE proibiu a campanha do então candidato à reeleição Bolsonaro de alertar os eleitores
que Lula era abortista, apesar de Lula ter dito com todas as letras que era em eventos pedindo votos, só porque voltou atrás para tentar se redimir com o eleitor depois da repercussão negativa. Ganhou essa ajuda do TSE para seguir na farsa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. É importante a gente ter os olhos abertos para essa questão. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link na descrição do vídeo. Ali tem uma promoção exclusiva para você que me acompanha só pelas redes sociais. Vamos para a Gazeta. Sendo assinante do jornal, você tem acesso a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras, como a defesa da vida desde a concepção. E ainda lê com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas, vê vídeos e ouve podcasts também exclusivos. Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Guilherme Fiuza, J.R. Guzzo, Luiz Ernesto Lacombe, estão todos na Gazeta do Povo. Eu também estou nesse time de colunistas e te espero lá.